MRTI est spécialisée dans le transport national et international. La société a continuellement développé ses offres de services afin de répondre avec la plus grande efficacité aux demandes de ses clients. France, Espagne, Portugal, Italie, mais également de nouvelles destinations comme la Grèce et la Turquie. MRTI propose du transport combiné rail-route maritime, de la location de véhicules avec mise à disposition de chauffeurs, la personnalisation et l'aménagement des camions à votre image et selon vos besoins. Avec une présence nationale et des dizaines de départs quotidiens, MRTI vous assure des délais optimisés. MRTI, votre solution transport. O primeiro passo que fiz no turismo, aliás, foi no ICEP, na altura, que chamava-se ICEP, ICEP Turismo. Entrei a estagiar, tinha acabado a minha faculdade, portanto, tirei a licenciatura em turismo aqui na Sorbonne, que é uma faculdade especializada em turismo, pelo menos uma formação, que é a formação da IREST. E tínhamos a obrigação de fazer um estágio no estrangeiro. E eu já tinha como objetivo integrar aqui, porque eu nasci cá em França, integrar aqui em França a promoção do turismo, portanto o ICEP Turismo na altura. E então estagiei no Porto, na delegação do ICEP no Porto, foi o primeiro passo. Depois disso, quando regressei, na altura ainda tínhamos que fazer a tropa, aqui em França, o que fiz durante um ano. Depois disso, tive os primeiros contactos com o ICEP Turismo aqui na altura. Não havia oportunidades no momento, portanto entrei como prestador de serviço externo e fiz um estudo de mercado para o ICEP Turismo, na altura, durante uns 6 meses. Mas ainda não estava integrado no ICEP. Entretanto, saí do ICEP, tentei uma carreira numa cadeia de hotéis, que é uma cadeia que existe ainda, que chama-se Logis de France, que era a sede aqui em Paris, onde estive a trabalhar durante 2 anos, mais ou menos. E depois houve uma nova oportunidade, porque aqui no ICEP Turismo, aqui em Paris, decidiram de alargar as equipas e de criar um posto. E então aí, como eu tinha ficado em contacto com eles na altura, decidiram de me integrar na equipa, no quadro do ICEP Turismo. Isso foi há uns 13 anos atrás. E desde esses 3 anos atrás, portanto, trabalhei na promoção do turismo, em vários postos diferentes, até 2008, quando fui nomeado como coordenador do turismo aqui, portanto, o diretor para as equipas do turismo aqui em França. De facto, utilizava-se muito menos os meus canais de distribuição, que são a internet e ainda menos as redes sociais. Daí que havia uma comunicação muito mais focalizada em canais de distribuição tradicionais, que eram as agências de viagens, os operadores turísticos. Eu direi que a principal alteração está a esse nível, que é uma nova forma de trabalhar e de comunicar mais diretamente com o consumidor final e não forçosamente via os canais de distribuição. Isso sentiu-se a esse nível. Agora, em termos de organização interna, isso também tem a ver com outros aspectos, não só os aspectos ligados à nova forma de trabalhar no turismo ou de promover o turismo, mas também a formas, digamos, a critérios internos. Nós, quando eu entrei no ICEP Turismo há 13 anos, éramos uma equipa de 4 pessoas na promoção do turismo, só da parte do turismo, não estou a falar da parte de comércio e investimento. Éramos, portanto, 4 pessoas a trabalhar para o turismo. Hoje em dia, as equipas de promoção são de 2 técnicos, portanto, reduzimos de 50%, digamos assim, o efetivo, as equipas. O que também nos obriga a trabalhar de outra forma e a concentrar nossos esforços também em ações mais concretas e também porque houve, além dessas reduções das equipas, houve também algumas limitações orçamentais que têm-se registado estes 2 ou 3 últimos anos, o que também nos obriga a retrabalhar a forma de promover o país.
É diferente, é completamente diferente. Hoje em dia já não podemos, nem por razões orçamentais, nem também pelas razões que eu acabei de explicar em termos de novos canais de distribuição, não podemos ou não devemos, digamos, utilizar os mesmos canais de comunicação. Antigamente podia-se muito mais facilmente lançar grandes campanhas de comunicação com outdoors, com cartazes nas ruas, o que tem algum custo, tem alguma visibilidade, também é verdade. Hoje em dia, com as limitações também orçamentais, temos que concentrar esses esforços orçamentais em ações mais concretas e mais bem identificadas, de forma a atingir o público-alvo que nos interessa, com o menos de desperdício possível. Isso também é possível agora e é facilitado com os novos canais de comunicação, com a internet, com as redes sociais, nomeadamente Twitter, Facebook e etc., o que nos tem levado para esse caminho. E, aliás, nós temos concentrado e promovido essencialmente ações de comunicação no online, mais que no offline. Isso também tem uma vantagem. Além de ser de necessitar menos de orçamento, porque são ações muito menos, digamos, caras do que uma campanha no metro de Paris ou com outdoors nas ruas de Paris, também tem a vantagem de se poder logo registar os resultados. Enquanto quando se faz uma grande campanha de comunicação na imprensa, com inserções nos jornais, com outdoors nas ruas, nem sempre é fácil de identificar o retorno exato e concreto do nosso investimento. O que já é mais fácil com o online, porque aí sabemos concretamente, durante o dispositivo, quantas vendas se vai fazer sobre Portugal, quantos cliques vai haver para o nosso site de internet, se é uma operação feita, como em muitos casos nós fazemos, uma operação feita com parceiros, companhia aérea ou operador turístico, é ainda mais fácil porque também temos logo os resultados das vendas. Portanto, isso também é, digamos, a nossa prioridade, que é investir na promoção, mas nas ações onde se pode registrar logo concretamente os resultados e, sobretudo, garantir que há uma eficácia no investimento promocional. Sim, as feiras, nomeadamente as feiras mais vocacionadas no turismo, que é o caso da principal feira aqui em Paris de turismo, que é o Monde à Paris. Aí, sim, nós temos, digamos, um stand nacional onde vamos promover, junto do público, junto dos visitantes. A feira do Monde à Paris registra cerca de 100 mil visitantes por ano, durante 3 ou 4 dias que dura a feira. E assim vamos promover o destino com o nosso stand nacional, em presença de algumas regiões. Até por acaso este ano tiveram quase todas as regiões, eram 7 regiões turísticas sobre as 7, mais alguns hoteleiros e companhias aéreas que vão promover a oferta do destino. No entanto, é verdade que nós sentimos cada vez mais, digamos, a dificuldade em rentabilizar essas presenças, porque são presenças que custam caro, em termos de orçamento, e cujo retorno nem sempre é muito evidente. Se nós vamos imaginar que uma feira como o Monde à Paris, que registra cerca de 100 mil visitantes, se nós supomos que 10% dos visitantes, o que não será se calhar o caso, vão ter ao stand Portugal, que se calhar metade dessa gente ainda vai se interessar verdadeiramente ao nosso destino e que provavelmente vão comprar uma viagem, estamos a falar de se calhar 3 ou 4 mil ou 5 mil pessoas. Ou seja, temos que equacionar o investimento, de facto, na presença dessas feiras com o retorno e a possibilidade de, eventualmente, atingir 3, 4 ou 5 mil pessoas. É verdade que com as mesmas verbas consegue-se fazer operações de comunicação onde se pode atingir muito mais pessoas. Isso é um facto. Daí que, da sede do Turismo de Portugal, tem havido esse debate sobre devemos ou não continuar a mesma presença em feiras. Eu acho que provavelmente devemos continuar, mas se calhar com menor investimento e com stands mais modestos, entre aspas, digamos assim. Sim, por 2 razões. Para já, como acaba de dizer e bem, o turismo representa cerca de 11% do PIB em Portugal, mais ou menos 11% também do emprego, o que é fundamental para a nossa economia. Só o mercado francês traz a Portugal, cada ano, cerca de 1.000 milhões de euros, portanto, a Portugal em receitas.
sobre os 8 mil milhões de euros que Portugal recebe, em geral, a economia portuguesa recebe em termos de receitas do turismo. Portanto, sim, é fundamental e o mercado francês é fundamental em termos de turismo para a economia do país. Agora, há também um outro aspecto que é a sensação de saber, e sabemos que é uma constatação, digamos assim, que de facto estamos num país que é um grande destino turístico, que é a França. Estamos aqui num mercado onde há forte concorrência com destinos como a Espanha, a Itália e outros. Portanto, a concorrência é forte e difícil. No entanto, temos também essa responsabilidade, que é de conseguir manter os bons resultados que temos conseguido desde os últimos anos, porque nós, se vamos a ver, em 10 anos, o mercado francês cresceu de cerca de 70% em Portugal e estes últimos anos, 3 ou 4 últimos anos, digamos que quando começou a crise económica, Portugal tem sido um destino que cresce sempre aqui no mercado francês e, aliás, o mercado francês tem sido dos únicos, com o mercado brasileiro, devo dizer, que se tem sempre crescido sem perder cota de mercado desde que começou a crise e, nomeadamente, nestes 2 últimos anos, com cerca de 20% em 2011 e de janeiro a agosto de 2012 já vamos com mais 14% do mercado francês para Portugal. Ou seja, são crescimentos muito importantes, que são anormais. Portanto, para nós também é uma responsabilidade de conseguir manter esta progressão e estes bons resultados que são importantes para a nossa economia. Sim. Claramente, aliás, nós sentimos que nestes resultados, que têm sido crescentes nestes 10 últimos anos, de facto, desde 2009-2010, houve um crescimento a 2 dígitos, que não era normal. Isso por 2 razões principais. Primeira, que é a crise económica, porque, de facto, os franceses continuam a viajar, mas a viajar a destinos menos longe, menos caros. Já não vão tanto para a Ásia, tanto para as Américas e vão mais para destinos europeus. O que tem acontecido? Portugal beneficiou disso, mas não só. Também beneficiou a Espanha, a Itália e outros destinos de proximidade. O outro aspecto tem a ver com a atualidade geopolítica, porque, de facto, o que aconteceu e que continua a acontecer em alguns destinos do Mediterrâneo, nomeadamente em países árabes, onde existem destinos muito importantes para o mercado francês, que são a Tunísia, Marrocos ou o Egito. Isso também tem contribuído para que haja reportes, nomeadamente para Portugal. De facto, os franceses deixaram de ir tanto para a Tunísia, para Marrocos e mesmo para o Egito, e sentiu-se um crescimento forte da Espanha, com as Canárias, nomeadamente, e de Portugal, nomeadamente com o Algarve e com a Madeira, que foram 2 destinos regionais que beneficiaram muito desta atualidade geopolítica por uma razão muito simples, porque corresponde ao segmento, digamos, de sol e mar ou de turismo familiar, e foi por essa razão, nomeadamente, que o Algarve cresceu de janeiro a agosto mais 22% aqui no mercado francês. E sim, de facto, há muitas rotas para Portugal. Nós hoje estamos com cerca de 310 voos por semana de França para Portugal. Isto é, de todas as regiões francesas, seja de Nice, Toulouse, Lyon, Marselha, etc., para os diferentes aeroportos em Portugal. O que cresceu muito estes últimos anos foram as ligações ditas de low cost, companhias a baixo custo, como nomeadamente a Ryanair ou a EasyJet, que cresceram imenso e que abriram muitas rotas desde o norte, a sul, a este, a oeste de França, o que contribuiu para também um crescimento do mercado, porque houve uma facilidade de acessibilidade e, sobretudo, também em termos de preços, porque com esta oferta toda do transporte aéreo, o preço médio baixou consideravelmente estes últimos anos. Há sempre também esse debate entre a clientela francesa e o mercado, digamos, dos lusodescendentes. É verdade que nem sempre é fácil fazer a fronteira nas estatísticas, nomeadamente, entre estas duas entidades, estas duas realidades. Muitos lusodescendentes têm a nacionalidade francesa e, quando viajam, apresentam um bilhete de identidade francês e então são registrados como franceses.
Daí que nós preferimos utilizar os dados da hotelaria mais que os dados dos aeroportos. Porque na hotelaria já temos mais a certeza de que estamos a falar da clientela francesa e não dos outros descendentes que podem aproveitar mais, digamos, as casas das famílias, dos pais, nomeadamente, em Portugal, quando viajam. No entanto, cada vez mais, os próprios portugueses residentes em França, quando viajam para Portugal, não ficam o tempo todo nas famílias e vão também passar férias no Algarve, ou em Lisboa, ou até na Madeira. Daí, tornam-se também a clientela, finalmente, turística, como qualquer outro mercado. Temos que ser honestos. O facto de haver aqui um forte mercado dos descendentes, isso também tem contribuído a que essas rotas, essas companhias aéreas, abrissem os voos e as rotas mais facilmente. Porque sabem que podem, durante o ano, ter um mínimo de mercado e de volume graças à comunidade portuguesa. E que depois se complete com a clientela francesa, como é óbvio. Mas quando a companhia aérea vai analisar se pode ou não abrir uma rota, seja uma Lille-Lisboa ou um Nantes-Lisboa, ou como existe um Clermont-Ferrand, Lisboa-Porto, etc., etc., de facto, elas têm sempre em consideração o volume que existe da comunidade portuguesa nessas regiões francesas, que permite, digamos, rentabilizar mais facilmente a rota. Portanto, isso tem contribuído, de facto, à abertura de todas essas rotas, além do facto que o Turismo de Portugal e o Governo português, assim que as regiões do turismo e os aeroportos, tenham um programa específico para incentivar as companhias aéreas a abrirem rotas, que é o programa Iniciativa PT, Iniciativa Portugal, que, portanto, existe à volta desse programa um orçamento que é disponibilizado às companhias aéreas para ajudar e apoiá-las a promover a abertura de uma linha aérea. Ou seja, quando uma companhia aérea decide abrir uma rota, uma nova rota que nós consideramos prioritária, estratégica e interessante, então podemos candidatar essa companhia aérea a receber uma verba desse programa para apoiar a comunicação dessa rota. Devemos, para já, dar prioridade às ações de promoção das vendas, que, aliás, são as orientações do Turismo de Portugal e, mais acima, aliás, da Secretaria de Estado do Turismo em Portugal, que é promover cada vez mais ações que apoiam diretamente as vendas, ou seja, concretamente, apoiar as vendas, aumentar os fluxos para Portugal. Daí que a nossa estratégia de 2013, nomeadamente, vai depender também, como é óbvio, da estratégia de várias regiões. Podemos depois abordar essa questão, que é a promoção do turismo de Portugal, depois há a promoção também das regiões do turismo, que são próprias. Mas, globalmente, será apoiar as ações de comunicação em canais de distribuição online, apoiar operadores que investem mais em Portugal e companhias aéreas. E depois, a nível das regiões, devemos focalizar a promoção em algumas regiões, se calhar, que são ainda pouco conhecidas em França. Por exemplo, o Algarve. Pode ser um pouco estranho, mas quando analisamos as estatísticas do mercado francês, Lisboa, Porto e Madeira estão à frente do Algarve em termos de dormidas. Ou seja, no mercado francês, o Algarve não é ainda o destino prioritário. Portanto, eu acho que aqui uma margem para promover mais o Algarve e aproveitar também alguma atualidade à volta do destino regional do Algarve. Estou a pensar, por exemplo, no facto que há 15 dias atrás, 3 semanas atrás, o Algarve recebeu um prémio internacional de relevo, que é o melhor destino europeu sol e mar. Portanto, vamos também aproveitar esse dinamismo em termos de comunicação para promover um pouco o destino do Algarve. E depois não só, porque depois há várias temáticas possíveis, o turismo cultural, o turismo gastronómico, nomeadamente, o turismo esportivo. Estou a pensar, por exemplo, também em ações que estamos a apoiar em Peniche e também na costa de Fátima, a nível do surf, que é também um segmento interessante. Há vários aspectos que vamos abordar em 2013 e, de maneira global, continuar os nossos esforços junto da imprensa, sendo que nós convidamos cerca de 150, 170 jornalistas por ano a ir a Portugal para que escrevam mais ou que façam mais reportagens de televisão sobre o destino, e vamos continuar esses esforços e continuar a convidar, de facto, os jornalistas franceses.